Que para essa mensagem, né, se pudéssemos colocar tema em algo divino, eu colocaria assim: não está morto. Aleluia. Não está morto, não acabou. É apenas o início. Porque é necessário que alguma coisa nas nossas vidas, é necessário que alguma coisa tenha que se distanciar de nós de alguma forma. Porque Deus quer falar conosco, Deus quer tratar conosco, Deus tem um propósito específico na vida de cada um de nós. Propósito específico. Às vezes a gente quer alguma coisa da parte do Senhor, mas não é o que Ele tem pra gente. Não é o que Ele tem pra mim. O que Ele tem é perfeito. O que eu quero pra mim é imperfeito. Por quê? Porque é de natureza humana, natureza carnal. Mas o que Deus tem para cada um de nós é perfeito, é excelente, é pleno, nos satisfaz. Mas a gente fica tão preso e atrelado a esse mundo que às vezes a gente quer algo que não é de Deus. Então Deus às vezes afasta aquela coisa da gente. E a gente pensa que acabou, que é o fim, que está tudo terminado, que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Eu vou te mostrar que tem jeito. Amém? Nós vamos ler a Bíblia, tá? Eu creio que todos nós temos o hábito e o desejo de ler a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Amém. O texto base está no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós vamos dar um passeio na Bíblia hoje. Glória. João 11, a partir do versículo 1. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Aleluia, aleluia. Às vezes não é uma questão imediata. Isso aqui mostra que Deus sabe o que está acontecendo. Mas é necessário um tempo divino. A gente não entende, a gente lê às vezes não entende. Por que Jesus se deteve lá ainda mais 2 dias? Mas vamos seguir em frente. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Tomé sempre incrédulo. Andava com Jesus e via tudo de pertinho. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia era distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa.
Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Pai, nós te glorificamos nessa noite, Senhor, porque sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Sabemos, Senhor, que céus e terra passarão, mas a Tua palavra, Senhor, não passará, Senhor. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar conosco, Senhor. O Senhor venha falar de maneira individual com cada um aqui nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, oh Deus, bata, Senhor, como aquela chuva temporã numa terra seca, Senhor, e venha trazer refrigério para as almas aqui presentes, Deus. Que a Tua palavra venha fazer morada, encontre abrigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra traga esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ser com cada um de nós nessa noite, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, fique à vontade. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar. Trabalha, ministra em nossas vidas, enquanto, Senhor, nós discorremos a leitura da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, Senhor, e já vamos, Senhor, abrindo os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que o Senhor possa fazer o Teu agir, o Teu mover, o Teu operar. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Aqui a gente está falando de uma morte física, natural, a morte de um ser humano, a morte de uma pessoa que era amigo do Mestre, era amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus, porque a palavra diz que Jesus o amava. Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Ele os amava. E mesmo assim, Lázaro morreu. Então, o que nos faz pensar que Jesus também não sabe das coisas que nós estamos passando? O que nos faz pensar, imaginar
que Jesus não é capaz de reverter uma situação na nossa vida? Por que às vezes a gente pensa que está demorando? Assim como falaram, se ele não é aquele que abriu os olhos aos cegos, que curou o enfermo, paralítico, que fez o coxo andar. Sim, ele continua sendo. Mas por que ele não vem na minha vida, ele não vem intervir na minha vida, ele não faz algo agora, imediatamente, porque eu estou precisando? Opa, peraí. Ele andava com Lázaro, ele foi avisado. Mas o que ele disse? Ele disse, essa doença é para a glória de Deus. Aleluia. Não é que Lázaro tivesse que morrer, não, é para que as pessoas pudessem ver a ressurreição e entendesse que Jesus ressuscita mortos. Amém? E Jesus, ele continua ainda hoje operando os mesmos milagres daquela época. Hoje a gente tem nossos problemas, mas o que são os problemas perto daquilo que há por vir? Porque como nós cantamos aqui no hino ainda há pouco, um dia a morte vai chegar. Como nós vamos enfrentar a morte? Se às vezes a gente chora porque não tem dinheiro para pagar uma conta, às vezes a gente chora porque está enfermo, às vezes a gente chora porque o filho está enfermo, não tem nada errado disso não, podemos chorar sim, podemos chorar, mas desesperar não, porque a gente tem que crer que a gente tem um Salvador, e esse Salvador continua curando, ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua agindo, ele faz, ele é vivo, é um Deus vivo. E a gente pensa, acabou. Acabou por quê? Por que acabou? Às vezes é necessário a gente desapegar de determinadas coisas, de determinadas pessoas, de determinadas situações. Deus está querendo agir na nossa vida e a gente fica preso. A gente vai e nós vamos sepultando os problemas. Desculpa, nós vamos sepultando a esperança da solução dos problemas. A gente bota um fim, mas nesse fim há uma esperança. Aleluia. Esse fim, muitas das vezes, é o começo. Por quê? Porque Deus está querendo que a gente olhe para Ele. Deus está querendo nos trazer de volta para Ele. Então Ele vai permitir, Ele chora. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus tem sentimento. Jesus sente. É um ser, ele sente. E ele chora. Mas é necessário que aconteça. É necessário que a gente volte os nossos olhos para a cruz. É necessário que a gente volte a nossa atenção para aquele que foi lá e morreu por nós, aquele que desceu lá e pegou a chave da morte, aquele que nos trouxe a vida eterna. Glória a Deus. E ficamos apegados aqui a esse mundo ainda. Era para hoje a gente estar aqui celebrando Santa Ceia, era para a gente estar trazendo mais amigos, convidados aqui para estarmos presentes, ouvindo a palavra, louvando a Deus, primeiro domingo do mês, colocando esse mês já diante de Deus, para Deus vir e agir em todas as áreas das nossas vidas. Glória a Deus. E às vezes a gente fica acanhado, preocupado. Que preocupação que nada, a preocupação que tem que se preocupar com o nosso Deus, porque quando o nosso Deus chega, Ele acaba com tudo. Poxa, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui tem nos ajudado o Senhor é conosco, Ele tem trabalhado em nosso favor, mas não é porque eu quero que Ele age em uma determinada área da minha vida que Ele deixou de ser Deus. Não, eu que parei de crer, eu que deixei de acreditar que Ele pode todas as coisas. E ele foi lá, ele voltou lá e trouxe vida a Lázaro. Glória a Deus. E Lázaro viveu. Amém. Amém? E Lázaro viveu. E as irmãs ficaram felizes, todos ficaram felizes. Imagina quanta gente estava ali só na expectativa de ver o que ia acontecer. Porque a gente tinha a morte e tinha Jesus. E aquele embate. O que vai acontecer agora? E agora?
E agora, né? Porque era a vida e a morte. Tremendo. As pessoas ali deviam ter alguns ali apostando que não ia dar em nada, alguns apostando que, ou não, ele vai ressuscitar, outros falando, não, não vai, duvido. Imagina a resenha ali naquela hora. E Jesus foi lá e ressuscitou. Irmão, se ele ressuscitou Lázaro, que já cheirava mal, o que é para Jesus trazer um filho de volta? O que é para Jesus restaurar uma situação, uma condição financeira? O que é Jesus para trazer um contrato? O que é Jesus para fazer algo que nunca imaginamos? Porque somente Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Ele pode, na verdade, Ele já fez. Lá em Efésios está escrito, né, que Ele já tem as bênçãos preparadas para nós nas regiões celestiais. As bênçãos já estão lá disponíveis. Basta nós acessarmos as bênçãos. Mas não adianta a gente ir com a nossa mentalidade natural. Não adianta, a gente tem que ir pela palavra. Acessar pela palavra. Amém? Amém. Então vamos lá. E vou trazer aqui mais um exemplo, tá? Por que nós devemos colocar a nossa fé em Cristo. Amém? Então havia certo homem, está ali em Marcos, no capítulo 5, versículo 22. Ele era o principal da sinagoga. Não era pouca porcaria, não. Era muita coisa. Ele estava ali num papel bem importante. Ele estava ali num papel de destaque. E aquela época, né, Jesus ele bateu muito de frente com os religiosos daquela época, com os fariseus, com os saduceus, com todos os mestres da lei. Ele vinha bater de frente mesmo, porque ele dizia que ele comparava esses homens como os ladrões, né? Ali em João 10 ele faz aquela passagem da ovelha, né, que escuta o pastor. Ele fala que ele é o Jesus diz que eu sou o bom pastor, a minha ovelha ouve a minha voz. Então ele está falando ali, né, que a ovelha legítima sabe quem é Jesus. E então, naquela ocasião, para um fariseu como Jairo, ir ter com Jesus, era motivo de exclusão Só que ele era o principal da sinagoga. Então ele tinha um determinado respeito. Amém? Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Tem alguém aqui que está sofrendo da mesma doença há 12 anos? Tem alguém aqui que já gastou todo o dinheiro com médico, com remédio, que hoje não tem mais nada, está usando trapos de imundícia como veste? Não, né? Eu creio que não. Mas imagina a situação dessa mulher. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. A fé dessa mulher a curou. Foi a fé. A fé a curou. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Chegaram algumas pessoas da casa do dirigente da sinagoga, disseram: não precisa mais incomodar o mestre. Então, cenário ali, imagina a cabeça daquele pai de família, imagina a cabeça daquele homem. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Mais uma vez, Jesus, prosseguindo, no meio do caminho, cura uma mulher que havia 12 anos padecia. Enquanto ele estava ali curando, é claro, a gente lê, né, e eu leio rápido por causa do tempo, a gente pensa que é algo muito rápido, mas não. Você imagina você caminhando daqui até ali na Kirkman, todo o alvoroço, um montão de coisa acontecendo, vem a mulher e imagina a multidão seguindo Jesus, vem uma pessoa, toca, é curada, Jesus volta, tem todo aquele diálogo, aquela conversa. Então, isso demanda um tempo. E aí a pessoa chega o pessoal da casa de Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Sua filha já morreu. Olha que notícia. Misericórdia. E Jesus fala: não tenha medo. E Jesus está falando essa noite: não tenha medo. Aleluia, eu creio. Não tenha medo. Eu não sei o que vocês estão pensando, não sei o que vocês estão... o que está passando na cabeça de vocês agora. Mas eu sei que o Senhor está falando nessa noite, para cada um de nós, inclusive para mim: não tenha medo. Isso é um projeto, se é algo que Deus está colocando na sua cabeça, é algo que uma decisão que você tem que tomar essa semana, leva isso para Ele e vai com confiança no Senhor, porque Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Jairo era como se fosse um inimigo dele. E ele se dispôs a ir até a casa de Jairo para poder salvar, curar, restaurar a filha de Jairo. No meio do caminho ela morre. Ao cenário, ainda vieram falar: Jairo, tua filha morreu. Eu não sei qual o cenário que a gente está vivendo hoje, que vocês estão enfrentando hoje, quais as notícias que estão trazendo a respeito daquilo que você está querendo fazer.
Aquilo que está acontecendo na sua vida, seja no Brasil, seja o que está acontecendo, é com parente no Brasil, é filho, é pai, é mãe, eu não sei o que é, mas não tenha medo, creia tu somente. Crê tu somente. Foi o que Jesus disse para Jairo. E Jairo creu, e foi, e Jairo fez tudo que Jesus falou, tirou, botou todo mundo para fora. Aquele povo tem umas versões mais antigas, as carpideiras, né? Que eram pessoas pagas para chorar nos velórios. E já estavam lá, já tinham sido encomendados, já estavam lá na casa. Quando Jesus chegou, viu o alvoroço, ainda falou, não, a menina só dorme. A menina só dorme. Que foi igual lá quando Lázaro, ele falou para os discípulos sobre Lázaro, ele só está adormecido. E os discípulos estavam achando que era somente um sono. E aqui ele falou, não, a menina dorme. E o pessoal riu dele. Imagina, rir de Jesus. No meio daquela confusão, o povo querendo já matar Jesus, querendo capturar ele para matar, achar algo de errado nele. Ah, ela dorme, né? Ela dorme. E ele foi lá e ressuscitou. Aleluia. Mais uma vez. Mais uma ressurreição dos mortos. Porque até então o povo cria, vai haver sim, no final dos tempos, na segunda vinda, quando o Messias voltar, na ressurreição dos mortos, né, quando for todo mundo subir. Não, é hoje. Aleluia. Deus quer fazer um milagre hoje na nossa vida. É hoje que Ele quer ressuscitar aquilo que está adormecido dentro de cada um de nós. É isso que Ele quer ressuscitar, Ele quer trazer vida. Aqui talvez seja um projeto que você engavetou, botou porque alguém falou para você. Isso não dá certo não, meu irmão. Isso não dá certo não, minha irmã. Não, o que você está pensando da vida? Isso não é para você não. E Deus está falando essa noite. Ele vai trazer vida. Amém. Não temas. Vai com tudo. Parte com tudo para cima daquilo que um dia Deus botou no teu coração para você sonhar. Porque se você sonhou, se você desejou, e é algo bom, é puro, é honesto, é verdadeiro, tem boa fama, é de Deus. É de Deus. Se não vai lesar ninguém, se não vai prejudicar ninguém, se não vai atrapalhar a vida de ninguém, mas se vai trazer pessoas para cima, vai promover, vai potencializar vidas, é de Deus. Então vamos para cima, vamos agarrar, vamos crer. Crê tu somente. Crê tu somente. Temos que andar adiante, andar de cabeça erguida para cima, para o alvo. E às vezes as pessoas vêm realmente para trazer uma notícia para botar a gente para baixo, porque, infelizmente, eu sou um desses. Infelizmente, às vezes eu compartilho meus sonhos. Eu tive uma... Eu já estava desconfiado de uma pessoa que ela tinha olho grande. Né? Ela tinha olho grande na minha vida, no meu contexto. E assim, pessoas que a gente ajuda, né? Pessoas que a gente ajuda e bota para caminhar com a gente, prega a palavra, ajuda no financeiro e dá trabalho para a pessoa, e caminhando e tal. E eu comecei, eu acho que foi o Espírito Santo que começou a me revelar que aquela pessoa tinha inveja de mim. Meu Deus. E essa altura do campeonato a pessoa já estava muito próxima. E eu não conseguia, não tinha forças para poder falar para ela sair da minha empresa. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, se for isso mesmo, ela vai pedir para sair. Faz ela pedir para sair, faz pedir para sair, faz pedir para sair, faz pedir para sair. E eu fiz um teste. Ele pediu para sair da minha empresa. E eu, na verdade, eu não fiz um teste, eu fui testado, né? Só para confirmar, para comprovar que realmente era aquilo que eu imaginava que estava acontecendo, que ele tinha inveja de mim. E aí eu fui e contei um plano, um projeto que eu estava querendo fazer, que já estava meio que adiantado o projeto.
E eu tinha vendido 6 propriedades e estava com oferta, né? Eu sou corretor de imóveis. Estava com oferta nos 6 lotes de terrenos que eu ia construir junto com o cliente. E eu contei para ele. Não, o cliente já comprou 6 lotes. Já vamos começar a construir um lote. Assim que passar para o nome dele, o primeiro lote, a gente já vai começar a construir. Diante de Deus. Não deu 4 dias. No terceiro, 4º dia que eu falei para ele, o cliente me ligou e falou: eu vou desistir de 4 lotes. Só vou ficar com 2. E não sei mais se vou construir contigo também. Eu falei: não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa eu me recompor, né? Eu vou me recompor. E na mesma hora veio a lembrança, né? Tipo, o Espírito Santo falando: tá vendo? Quem mandou abrir a boca? Quem mandou abrir a boca? Então, cuidado com quem você compartilha os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Cuidado. Compartilha com a esposa, com o marido. Compartilha dentro de casa. Porque vai ficar dentro de casa, porque é para crescimento da família. Mas eu fui compartilhar com alguém que eu já estava desconfiado. Mas graças a Deus, agora no dia 31 de julho ele saiu da empresa. Depois de 5 anos lá, 5 anos sofrendo. Porque eu fiz assim, é uma história longa, não vou entrar no mérito dessa questão não, porque realmente é longo. Mas Deus está falando essa noite: não temas, porque o Senhor é conosco. Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Glória a Deus. O que a gente está desejando hoje, às vezes a gente pensa: não, vou trocar de carro, vou comprar uma casa maior, quero fazer uma viagem. Por quê? Para quê? Para nos agradar. Só que o agrado dele é muito melhor para nós, para a nossa vida. Imagina, ele foi lá na casa ele foi lá na casa de Jairo. Ele ressuscitou a filha de Jairo. E ele não se preocupa ainda mais conosco, que nós o amamos, que nós o servimos, que nós somos fiéis a ele. Glória a Deus. E agora aqui mais uns, só para a gente poder fechar isso aqui com chave de ouro. Amém. Mateus 8, de 5 a 13. Mateus 8, de 5 a 13. Prestem bem atenção nisso aqui, por favor, prestem bem atenção. Porque isso aqui é uma singularidade, é uma preciosidade que tem nisso aqui, que às vezes a gente não atenta, a gente lê e não atenta. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Ou seja, já teve Jairo, que era um fariseu, né, que combatia os ensinamentos de Jesus. Agora, um centurião. O que centurião fazia? O centurião oprimia o povo. Centurião era líder de 100 soldados. Eles oprimiam o povo. Seja porque não pagava imposto, seja porque fazia baderna na rua, seja por qualquer coisa. Eles eram os policiais de Jerusalém. E o centurião como se fosse o chefe lá de um quartel com 100 soldados. E foi pedir ajuda a Jesus. Ou seja,
ele havia entendido quem era Jesus. O centurião romano, que não cria na palavra de Deus, não sabia quem era Deus, não sabia quem era Jesus. Eles tinham lá dezenas, centenas de ídolos, eles não... Para ver como é que era tão... Era assim, era muita loucura. Roma, naquela época, era loucura. E eles tentavam levar essa loucura para onde eles iam conquistando. Israel foi uma terra conquistada por eles, que eles também queriam levar toda essa loucura. Mas o centurião pegou a chave, ele entendeu, ele pegou o código, ele descobriu, ele sentiu, percebeu quem era Jesus. Porque ele estava ali, ele via as coisas acontecendo. Principalmente ali em Cafarnaum. Ele era um centurião de Cafarnaum, ele sabia, ele via que estava... Cafarnaum, o bicho pegava em Cafarnaum. Eu fui lá, na casa da sogra de Pedro, lá, onde Jesus curou a sogra dele. Acontecia ali coisas ali tremendas. E ele foi lá. E aí o centurião pediu ajuda. E disse, Senhor, meu Senhor... Os caras batiam nos outros na rua, nos judeus na rua, e chegou Jesus, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Aleluia. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Aleluia. 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 Meus amados, se Jesus fez pelo servo de um centurião, Ele não fará coisas maiores ainda para nós. Para nós, que estamos aqui domingo à noite, servindo a Ele, buscando a Ele, querendo uma intimidade, querendo um relacionamento melhor, mais profundo com Ele. Tudo que a gente precisa nessa vida é crer. É crer. A chave está em crer. Porque é o que move, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ou seja, a gente tem que ter fé. Não adianta a gente ficar num estado de paralisia, letárgico, querendo que Deus haja, porque o que vai mover Deus é a nossa fé. A gente tem que crer. Crer. Quando a gente crê, é como se estivesse ligando o carro. Estamos crendo. Vamos ativar a nossa fé. Pisa no acelerador e o carro vai andar. É simples assim. É simples. É tão simples que o centurião se colocou de joelho diante de Jesus e disse, Senhor, quantos aqui assistiram aquele filme A Paixão de Cristo? Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? A gente vê ali como que os soldados romanos eram maus, perversos, né? A gente consegue dimensionar um pouco ali. Então, imagina para um centurião se ajoelhar aos pés de Jesus e falar, Senhor, gente, nós somos filhos de Deus. Jesus, a gente pode dizer que
é nosso irmão mais velho na fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por causa dele a gente crê, por causa dele a gente vive, por causa dele a gente tem acesso direto a Deus. E a gente às vezes está preocupado com uma coisa tão pequena. Ah, pastor Flávio, mas o senhor está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu também já passei muita coisa e ainda passo. O título de pastor não nos dá uma imunidade às solicitudes da vida. Mas é aquilo que o pastor Cláudio estava falando, a gente tem que se posicionar como um homem da casa, como sacerdote, trazer os filhos para a casa do Senhor, criar os filhos mediante a palavra de Deus. A gente tem que ter esse entendimento de quem nós somos em Cristo. Nós temos que entender a nossa identidade no Senhor. Que nós temos livre acesso, a gente pode pedir ao Pai e Ele nos dá. Agora, não é pedir para a gente sair gastando nos nossos próprios deleites, não, naquilo que a gente bem entende, não. Mas é tentar coincidir, conciliar o nosso desejo com o que Deus quer para a gente. Se a gente entende, percebe isso, se a gente traz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, com a nossa vontade, ou seja, se a gente desejar as coisas de Deus, acabou. Aquilo que a gente está buscando na vida, aquilo que a gente está buscando na rua, aquilo que a gente está buscando, dinheiro nenhum pode comprar. Nada pode nos dar aquilo que o Senhor já preparou para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. As coisas com Deus são meio diferenciadas, né? Porque Jesus diz, né? O que quer ser o maior, né? Que seja o menor, né? Aquele que os últimos serão os primeiros. Tem gente que os últimos serão os primeiros, parece que é um provérbio, né, popular aí, mas está na Bíblia, está lá em Mateus 20, pode procurar lá, os últimos serão os primeiros, né? E a gente precisa entender essa situação de quem nós somos em Cristo. A gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus e Ele vai fazer por nós aquilo que a gente jamais poderíamos imaginar que pudesse acontecer em nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, todo o domínio, toda a adoração, Senhor, nós damos a Ti nesta noite, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, Deus, visitar cada coração nesta noite, Deus, que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um aqui presente nessa noite, Deus, que o Senhor esteja removendo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor tire toda a ansiedade, que o Senhor tire toda a tristeza do coração, Deus, que o Senhor acrescente a tua paz, a tua alegria, que o Senhor acrescente, Senhor, regozijo, Deus, nas vidas aqui nesta noite, Pai, que as pessoas possam passar, Senhor, a ativar a sua fé através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que as pessoas possam viver, Senhor, esta semana, Senhor, com experiências novas contigo, Senhor. Que eles desejem, Senhor, Pai, que eles possam desejar, Pai, ter experiências novas contigo a partir desta semana, Deus. Que este mês de agosto seja um mês de bênção, um mês próspero, um mês diferenciado em suas vidas, que eles possam ver, crer, entender que o Senhor é conosco, Pai.
em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de bênçãos, Pai, que a tua chuva, Senhor, venha inundar, Pai, a cada um aqui presente, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque eu creio que a tua palavra, Senhor, oh Deus, assim como aquela semente do semeador que saiu a semear, Senhor, oh Pai, caiu em vários tipos de solo, Pai, oh Pai, mas eu creio, Senhor, que a semente desta noite, Pai, caiu numa terra boa, Senhor, oh Deus, aquela terra, Pai, que dá frutos, Senhor, a 100, a 60 e a 30 por um, Senhor. Eu creio, Deus, que as vidas aqui nessa noite, Pai, oh, Pai, sairão daqui, Senhor, diferenciados, Pai, e terão uma semana, Pai, com testemunhos para contarem no domingo que vem, Senhor. Vamos pedir, alguém aqui vai pedir para dar um testemunho, Senhor, porque vão ativar a fé, Senhor. Oh, Deus, que, Senhor, entenderam, Pai, que aquilo que tinha que ir já foi, Senhor, e que o teu novo, Senhor, vai chegar, Senhor, oh, Pai, fazendo toda a diferença em suas vidas, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa casa, Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Cláudio, pastora Simone, Senhor, pela sua família, que o Senhor continue abençoando esse ministério, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço.